pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E a gente vai seguir um pouco no conteúdo aqui, a gente vai ver ainda o Karl Marx, tá? A gente viu Durkheim, bastante do Durkheim, viu um pouquinho de Weber e agora vai ver um pouco do Karl Marx, tá? Por que a gente está vendo isso, tá? O foco do que a gente está vendo agora é a relação entre indivíduo e sociedade. Para a gente entender como é que funciona essa relação. Cada autor vai ter uma forma de pensar isso. Vocês viram, né? O Durkheim é da sociedade para o indivíduo. A sociedade é maior que o indivíduo. O Weber, a sociedade só faz sentido se ela parte do indivíduo. E o Marx, ele vai analisar a partir de um outro ponto de vista, que é do ponto de vista das classes sociais. A classe social, ela é uma categoria marxista, tá? E a gente usa, não necessariamente quem usa essa categoria é marxista. Isso é uma coisa meio confusa, mas classe social é uma categoria muito utilizada nos dias de hoje para pensar a sociedade. O que é isso? Classe social tu organiza a sociedade a partir das riquezas que os grupos sociais têm. Então, cada grupo social tem uma quantidade de riqueza, de dinheiro, e a partir disso se pensa a sociedade, se pensa os núcleos sociais. Porque para o Marx, isso é uma frase dele, tá? A história da sociedade é a história da luta de classes, ou seja, do conflito entre classes sociais. Isso é uma forma de pensar a história. Então, para o Marx sempre existiu diferentes classes sociais que são organizadas a partir da concentração de renda e poder, e essas diferentes classes sociais que têm essa relação com renda e poder, elas estão sempre em conflito, porque, obviamente, as classes que mandam mais, que têm mais renda e poder, coordenam aquela sociedade, e as que estão embaixo, né, que têm menos renda e menos poder, elas querem ter a mesma quantidade de renda e poder que as outras, então elas entram em conflito. A história da sociedade seria essa, né, desses conflitos intermináveis entre as classes sociais. Isso é na perspectiva marxista. Mas assim, vamos pensar. Claro, Karl Marx é um autor muito criticado, muito atacado, né? Ele é um autor bastante que as pessoas têm uma certa rejeição, medo dele, né? Mas a gente tem algumas coisas alguns pontos que são muito importantes, que são perspectivas que são marxistas e são muito interessantes para pensar a sociedade. Dá para usar independente da posição ideológica da pessoa, porque o Karl Marx é um dos autores que vai fundamentar o que a gente tem como comunismo. Então ele era o socialismo e o comunismo que a gente tem no mundo. Então ele vai fundamentar essas teorias. Então ele é um autor muito importante, sobretudo para a esquerda, né? Mas a despeito disso, ele tem algumas categorias que não importa se é de direita ou de esquerda, que vai funcionar. Então, por exemplo, a questão da classe social, ela independe, né? Qualquer análise econômica parte de classe social. Que a classe social o que é? É justamente a concentração de renda. Só que ele vai além. Para o Marx, a concentração de renda está diretamente relacionada à forma de pensar das pessoas. E essa sacada do Marx, porque o que acontece? A partir daquilo que eu tenho, das condições materiais de existência, ou seja, daquilo que está ao meu redor, ou seja, do lugar onde eu moro, da quantidade de dinheiro que eu ganho, da quantidade de coisas que eu consigo comprar com o dinheiro que eu tenho, então os recursos que eu tenho, isso vai organizar a minha forma de pensamento. E a forma de pensamento das pessoas no mundo que a gente vive passa pelo consumo, segundo Marx. E essa ideia da forma de pensamento das pessoas passar pelo consumo, estar diretamente relacionado ao consumo e aquilo que eu tenho de patrimônio, é uma fórmula que ele constrói que perpassa vários estudos que não têm nada de esquerda. Por exemplo, discursos relacionados à mídia, sobretudo no que a gente vai ver em propagandas, estão diretamente relacionados a isso. Quando se constitui uma propaganda, por exemplo, de um veículo ou de qualquer produto, antes de fazer a propaganda, se pensa na classe social a qual aquele produto se destina. E a partir disso, se relaciona aquele produto
ao universo social daquela classe social, ao que aquela classe social tem como padrão de consumo, anseios e tudo mais. E a partir disso se constrói propaganda. Então, isso, por exemplo, no universo da propaganda é um dado. E essa ideia surge com Marx. Então, vejam, Marx é um autor bastante interessante para além da dimensão ideológica dele. Porque a gente tem que pensar, tem um autor chamado Schumpeter, que ele vai traçar o Marx em três Marx, né? Três dimensões do autor, né? Que é o Marx como cientista, o Marx como, digamos, político, e o Marx como profeta, né? Profeta é a questão do comunismo e tal. Ele vai traçar três Marx. Claro, é uma visão, né? O Schumpeter não tem nada de esquerda, né? Ele é um autor da economia muito importante, né? Ele não tem nada de esquerda, comunista ou qualquer coisa do gênero. E ele, quando vai analisar o Marx, ele traz essa questão, porque, de fato, o Karl Marx, uma das preocupações dele, a principal preocupação dele é entender o capitalismo quando ele estava surgindo, logo após a Revolução Industrial. Então, ele está tentando entender o Karl Marx, dos três autores, do Marx, do Weber, né? Marx, Weber e Durkheim. O Karl Marx é o primeiro, o mais antigo, né? Ele viveu muito antes do Durkheim e do Weber, né? O Karl Marx ele morreu ainda no século XIX. E o Marx, ele é um autor que ele estava realmente muito preocupado em entender como é que a sociedade funcionava. Como é que aquela sociedade industrial, né, que ele vai chamar de sociedade burguesa, né, porque ela é quem organiza, assim, a principal classe social, a classe social que está no topo da sociedade, são os grandes comerciantes, a elite industrial, que não é mais uma elite aristocrática, que nem era anteriormente. Então, aquela elite industrial, né, que está vinculada à indústria e ao comércio, que anteriormente pertenciam à burguesia, que eram os comerciantes na Idade Média. Então, ele vai colocar como uma elite burguesa, porque a lógica de consumo, né, e a lógica venda, né, a lógica relacionada ao mercado, é a lógica que passa a valer para a sociedade inteira, porque é esta classe social que assume o poder político e econômico, né? E essa classe que assume o poder político e econômico, ela vai organizar toda a sociedade e imprimir a sua marca na sociedade, que é uma marca nova, né? A gente saiu de uma relação tradicional e está entrando numa relação mercantil, né? Então, existe uma alteração no padrão de organização da sociedade, ele quer entender isso. E para tentar entender isso, ele viu que boa parte daquilo que a pessoa é, a forma com que ela pensa, tem a ver com aquilo que ela tem acesso. E aquilo que ela tem acesso está diretamente relacionado à quantidade de recursos que ela tem, né? Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho educação. Se eu tenho pouco dinheiro, eu não tenho educação. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso ser dono de um comércio. Se eu não tenho, eu vou ser empregado. Então, a quantidade de recursos que as pessoas têm determina aonde ela vive, o que ela come, aonde ela mora, qual é o potencial de futuro dela, aonde ela vai trabalhar, onde é que ela pode trabalhar, onde é que ela não pode trabalhar, os espaços que ela vai acessar, tudo isso está condicionado à quantidade de recursos que ela tem. E na época dele isso era muito marcado, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de mobilidade social, embora ela não seja ainda uma grande mobilidade social, a gente tem um pouco de mobilidade social, não só no Brasil, mas no mundo, aumentou muito. Mas na época dele era muito pequeno, né? E era baixa mobilidade social com alta concentração de renda. Hoje a gente ainda tem alta concentração de renda, mas uma mobilidade social. A classe média, né, classe baixa e média, ela consegue ter uma transição. Naquela época não, a pessoa que nascia pobre ia morrer pobre. Existia um certo determinismo. E ele queria entender não só como essas coisas se organizaram historicamente, né, como é que o mundo chegou naquela forma de organização, mas também, né, por que aquilo era daquele jeito e não mudava, né? Por que as coisas funcionavam daquela forma. Então ele vai mostrando tanto os processos, dentro da trajetória dele, mostrando tanto os processos de acumulação de capital, né, de concentração de renda, mas também a dimensão política disso, de como a política se organiza a partir daqueles que têm concentração de renda. E os efeitos disso para a sociedade, como a sociedade
começa a se organizar de uma outra forma, trazendo tanto desigualdade social quanto trazendo novas formas, novas mentalidades, novas formas de organização, novos discursos, né? Porque o que começa a sustentar a sociedade são discursos de organização dessa sociedade. Esses discursos vão permeando a sociedade e vão fazendo com que as pessoas não aceitem as suas condições. Então, por exemplo, isso era uma coisa que entrava em conflito, porque, por exemplo, no contexto do Marx, quem trabalhava, né, os trabalhadores de fábrica, tinha uma condição miserável, miserável. Eles teriam hoje uma condição de existência muito semelhante ao que um catador de lixo tem. É uma vida miserável, assim, a pessoa trabalhava o dia inteiro numa fábrica e ganhava um salário que mal dava para se alimentar naquela época. Era muito, muito, muito ruim. E ele não entendia por que essas pessoas não se revoltam, porque, vejam, quem trabalhava de fato, né, eram essas pessoas, elas que geravam riqueza. E quem ganhava o dinheiro e concentrava a renda era o dono da fábrica, que não fazia nada. Ele era o cara que ficava só lá gerenciando, organizando, mas nessa época ele não fazia grande coisa. Quem trabalhava de fato eram os trabalhadores, ele não entendia. Então, aí vem a ideia de que o trabalhador é a base da sociedade e o burguês, né, o produtor, ele é meio que um sanguessuga. E, de fato, naquele contexto, era um pouco isso, né? Claro, as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Lembre-se, nessa época não existiam leis trabalhistas, hoje existem, né? As pessoas por exemplo, as pessoas literalmente morriam nas fábricas, né? E nada acontecia, era um acidente de trabalho normal e segue o baile, né? Hoje existe legislação trabalhista, existe todo o sistema de segurança para o funcionário não sofrer acidente, existe uma série de medidas de regulamentação ao trabalho que permite com que as pessoas tenham segurança e recebam salários dignos. Hoje tem uma coisa chamada salário mínimo, naquela época não tinha, a pessoa podia pagar qualquer coisa. E não tinha também a ideia de que todos dentro da fábrica que pertencem ao mesmo trabalho ganhassem a mesma coisa. Então, por exemplo, tinha lá um cara que trabalhava no chão da fábrica, ele era o dedo duro dos outros, ele ganhava mais. Né? Hoje isso não pode, porque os sindicatos trabalhistas colocam, né, que se a pessoa trabalha numa fábrica e ela tem a mesma função das outras, ela tem que ganhar o mesmo salário. Tu não pode hierarquizar os salários. Né? Todo mundo é igual ali, tem que ganhar o salário, pelo menos o salário mínimo. Então, essas coisas não existia nada, né? Nada. Então, as condições eram muito precárias. Ele estava vendo aquele contexto caótico, complicado, né? Destrutivo à população, e ele estava tentando entender como é que isso funcionava. E, a partir disso, perceber como essa sociedade estava se organizando. Para entender isso, ele traz essa ideia de classe social. Então, a classe social ela é a primeira ideia que ele vai trazer, né? E vai vendo essas concentrações. E a partir disso, e as classes sociais, elas estão uma em relação às outras. Então, quando a gente vai estudar a classe social, a gente nunca estuda ela separado. A gente sempre tem que entender as relações entre as classes sociais. Então, vamos ver a sociedade, como é que se organizam essas classes sociais. Então, quem é a classe social mais alta que manda no país? Como é que ela se comporta? Então, vamos pegar o contexto brasileiro. Então, quem é a elite financeira do Brasil? Daí seria isso, né? Que é a classe social mais alta. Essa elite financeira, como é que ela se organiza com a elite política? Qual é a relação entre a elite política é a mesma elite econômica ou ela não é a mesma elite econômica? Daí, se ela não é, como é que ela se relaciona entre a elite política e a elite econômica? Como é que essa elite política e econômica está vinculada à elite comercial, que é a elite dos comerciantes, trabalhadores, que seria a classe média? Como é que essa elite comercial, elite política, elite econômica está relacionada com a elite trabalhadora, que são as pessoas que trabalham em chão de fábrica, que trabalham diretamente nos postos mais baixos, que estão relacionados diretamente à produção, que são os trabalhadores das fábricas, os outros trabalhadores. Quem são os excluídos? Né? A classe social que não consegue ter emprego formal, que ela não consegue participar do sistema produtivo, aonde é que estão, quem são. Todas essas classes sociais, a relação entre uma e outra, é o que move o pensamento do Marx. E isso é uma coisa bastante importante. Isso não está relacionado, gente, necessariamente a um viés ideológico. Isso é uma forma de encarar a realidade que faz sentido em determinados fenômenos.
Se a gente vai analisar alguns fenômenos, essas relações entre as classes sociais é bastante interessante, porque ela é o fruto de conflito. Sobretudo quando a gente vai pensar na nossa organização política, ela tem, por exemplo, uma relação direta entre elite econômica e elite política. Essas coisas, elas trabalham mais ou menos junto. Tanto é que quando uma classe econômica se dissocia da política, ou seja, ela rompe com quem está na política, isto acaba tendo um problema de governabilidade. Isso gera tensões, isso gera uma crise política. Então, essas coisas no Brasil, elas estão relacionadas, não só no Brasil, boa parte do mundo, elas estão relacionadas. A elite econômica derruba políticos. Agora, a elite política não necessariamente derruba a elite econômica. Essas coisas, elas estão juntas, né? Quer dizer, a elite econômica, ela tem uma preponderância, né? E essa elite econômica, ela tem um grande poder de influência dentro da política, sobretudo, não em todos os temas, mas sobretudo em temas relacionados à economia. Então, ela faz pressões, ela organiza muitas coisas, porque ela também sofre os efeitos, então ela acaba tendo uma relação, ela faz pressões para que algumas medidas sejam aprovadas na sociedade e elas alterem o modo de organização, sobretudo trabalhista, para que essa elite se mantenha ainda ganhando dinheiro, enfim, se estabilizando. E vejam, essa elite econômica, ela não necessariamente é o comerciante, gente, tá? Quando eu falo, isso é uma questão que as pessoas confundem, elite econômica, gente, é gente muito, muito, mas muito rica, tá? E, em geral, ela não é só rica, ela é bem, como é que eu vou dizer, bem influente. Então, digamos, a elite econômica brasileira, ela está basicamente concentrada em São Paulo, tá? Ela é elite paulista. Por quê? Porque São Paulo é a cidade economicamente, o estado de São Paulo, economicamente falando, é o estado mais importante para a economia brasileira. Ele representa mais da metade do bolo do dinheiro do Brasil está concentrado lá, né? A gente vai pegar as duas maiores cidades e com maior quantidade de recursos, é São Paulo, capital, e a segunda é Campinas, as duas no estado de São Paulo. A gente vai contabilizar todo o ABC, todo o estado de São Paulo, é muito recurso que está concentrado ali. Então, a elite econômica mais importante que afeta os rumos da organização política brasileira está lá. E essa elite econômica dialoga com a nossa elite política diretamente. A gente pode ver, é muito comum, isso aparece na própria mídia, né, de algumas figuras, sobretudo o presidente da Fiesp, né, que é a Fundação de Indústria e Comércio de São Paulo, ele consegue, né, através dos seus mecanismos, ter audiências com políticos, com o presidente, enfim, com figuras importantes relacionadas à política, para levar as pautas do empresariado paulista. Então, isto é possível, né, dentro do contexto brasileiro e ocorre, porque a nossa elite econômica ela tem capacidade de fazer pressão política, porque se a elite econômica fizer determinadas medidas dentro da economia, ela pode quebrar o país. Então, ela tem um poder muito grande. E isso não é de hoje. E essas disputas, esta forma de ver o mundo e entender esses mecanismos que as elites, que os diferentes grupos sociais têm, os poderes que eles têm, como eles usam esses poderes e o efeito disso na sociedade, na economia, é o que o Marx estava preocupado. Isto faz parte do cerne marxista. Só que daí, claro, o Marx vai além, ele tem alguns manifestos políticos, né? Ele é um cara que previa que o comunismo ia existir, nunca existiu, né? O próprio socialismo, que ele pensa, né? Os países socialistas, eles surgiriam dentro de estados industriais, né? De países altamente industrializados, eles surgiram em países praticamente agrários, agrícolas, né? Os grandes países socialistas, né? A China e a União Soviética, eram dois países assim, agrários, tinham uma indústria precaríssima, né? Eles se industrializam só após as revoluções, né, socialistas dos países. Então, Marx, ele, como, digamos, profeta, né, prevendo o comunismo, o socialismo e tudo mais, e isso organizando o mundo, ele foi bastante falho, assim, né? E essa parte bastante ideológica que as pessoas usam como pauta política, mas como analista da sociedade, que é este o ponto
que nos é interessante, né? Que a gente não está para fazer proselitismo político, né? A gente está aqui para entender a sociologia como mecanismos de análise, como analista da sociedade, ele é muito perspicaz, tá? E ele vai trazer muitos conceitos importantes, e o principal dele é essa ideia, que tem que ficar claro, de classe social e de conflito entre classes sociais. Esses são os principais conceitos e aquilo que é mais importante para a gente agora, porque essas três visões, elas vão ser misturadas na sociologia contemporânea. E é um pouco disso que a gente vai ver na próxima aula, que é como essa relação indivíduo e sociedade, ela se apresenta na sociedade, na sociologia contemporânea, e como é que a gente entende isso. A gente vai ver, a gente vai retomar a questão da identidade, retomar a questão dos papéis sociais a partir destas visões, tá bom? A gente vai rever um pouquinho disso e vai fechar esse assunto aqui para a gente ir para a próxima fase, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se ficou dúvidas, mandem e-mail, né? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido ou fiquem desconfortáveis, né? Ou qualquer coisa do gênero, me mandem e-mail, escrevam aqui embaixo nos comentários aqui do canal. Vocês podem me adicionar no Facebook, né? E falar comigo por lá. Fiquem à vontade. O canal de comunicação que vocês acharem mais interessante, vocês usem e fiquem à vontade. Peço só que enviem e-mail do Imaginário Sociológico, tá? Não enviem para o meu e-mail pessoal, porque senão lota minha caixa de mensagem pessoal. Lá eu uso para trabalho e outras coisas, e esse do Imaginário Sociológico, @gmail, ele é o e-mail específico de vocês, tá? Que é para vocês falarem comigo. Então, mandem para esse e-mail aí, tá bom? Está aqui embaixo na descrição também. É isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem, lavem as mãos e nos vemos na próxima. Até!